Queridos ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para nós para esta quarta-feira se encontra em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13, que diz o seguinte: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados irmãos, quando Deus ele aqui declara: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, ele está revelando muito mais do que uma promessa. Ele está estabelecendo um princípio espiritual de acesso à presença dele. O contexto dessa palavra é profundamente significativo. O povo de Israel estava no exílio, lá na Babilônia, longe da terra prometida, longe do templo, longe daquilo que representava para eles a estrutura religiosa de Israel. E é justamente nesse cenário que Deus mostra algo poderoso. O acesso a Ele não depende de lugar. O acesso a Ele não depende de um ritual que nós façamos. O acesso a Ele não depende de um sistema religioso. O acesso a Ele, na verdade, depende de nossos corações. Isso quebra uma mentalidade comum. A ideia de que intimidade com Deus está limitada a ambientes, está limitada a horários ou até mesmo práticas que nós realizamos. Porém, queridos, Deus deixa claro: vocês vão me encontrar, mas não de qualquer maneira. A palavra diz: de todo o coração. Aqui está o ponto central, que eu gostaria que vocês, queridos ouvintes, se atentassem. Deus ele não se revela a buscas divididas. Como assim? Buscar de todo o coração significa uma entrega total, integral. Não apenas uma parte de nossas vidas, não apenas momentos específicos de nossas vidas, mas sim uma disposição contínua de vivermos na presença de Deus, de vivermos para Deus. Muitas pessoas vivem uma espiritualidade fragmentada. Buscam Deus apenas quando necessitam, mas não na rotina, não diariamente, não constantemente. Tem um relacionamento de Deus como se Deus fosse um garçom para servi-lo, então busca apenas quando necessita de algo, apenas para pedir coisas. Queridos, se aproximam em momentos difíceis, porém se afastam quando tudo está bem. Quando eu preciso de algo, me aproximo de Deus. Quando aquele problema foi resolvido, volto para a minha realidade comum, me afasto da presença de Deus. Queridos, pessoas que conhecem práticas religiosas, mas não desenvolvem um relacionamento concreto com Deus. Sabe o que isso gera? Isso gera na pessoa uma fé superficial, uma fé baseada apenas em momentos, e não em constância, e não em continuidade. Queridos, a intimidade com Deus, ela começa quando ela deixa de ser apenas uma opção espiritual e passa a ser uma prioridade absoluta. E o outro aspecto profundo também desse texto é que Deus, ele se permite encontrar, ele se deixa ser encontrado por nós. Glória a Deus por isso. Ou seja, há uma reciprocidade. Quando o coração humano se move na direção de Deus com sinceridade, Deus responde. Deus responde a essa sinceridade de coração com a revelação, com a presença e com a transformação que nós tanto buscamos em nossas vidas. E essa busca, queridos, não é apenas uma busca intelectual ou uma busca emocional. Ela é uma busca espiritual.
É uma busca que envolve um desejo real por buscar Deus. Envolve também tempo investido com Ele. Envolve também rendição diárias de nossas vidas. E envolve também sensibilidade para ouvirmos, mas não só ouvirmos a voz de Deus, também obedecermos a voz de Deus. Intimidade, queridos, ela não é construída em aparência. Ela é construída no secreto. Ela não é construída diante das outras pessoas. Ela é construída dentro da nossa particularidade com Deus. Nós e Deus. Dentro de 4 paredes do nosso quarto ou em qualquer outro local onde nós estivermos. Por isso, um dos maiores perigos da religião sem intimidade é a ilusão da proximidade. Achamos que por seguirmos uma religião nós estamos próximos de Deus, mas a verdade é o contrário. A pessoa ela pode até frequentar ambientes espirituais, ela pode falar a linguagem da fé, elas podem conhecer versículos e ainda assim não conhecer verdadeiramente Deus. Jesus, ele confrontou isso ao mostrar que muitos honram a Ele com os lábios, mas têm o coração tão distante dele. A intimidade verdadeira, queridos, transforma esse cenário. A oração ela deixa de ser uma obrigação e passa a ser um momento de encontro. A palavra de Deus ela deixa de ser uma leitura e passa a ser um alimento diário na vida da pessoa. E já a presença de Deus, ela deixa de ser ocasional, ela deixa de ser eventual e passa a se tornar necessária em nossas vidas. Há também o princípio de profundidade aqui, queridos. Deus, ele se revela em níveis de acordo com o nosso nível de busca. Quem busca de maneira superficial vai encontrar superficialidade, mas quem verdadeiramente mergulha em Deus encontra profundidade, encontra direção, encontra sensibilidade espiritual e transformação interior. E isso, queridos, isso muda tudo. Porque a intimidade com Deus não apenas aproxima você dele, ela alinha a sua identidade, ela fortalece a sua fé e ela direciona a sua vida. Por fim, buscar a Deus de todo o coração exige uma decisão diária de cada um de nós. Não é um sentimento momentâneo, mas um posicionamento constante que nós devemos ter. É escolher Deus mesmo quando há tantas distrações à nossa volta. É priorizar a presença de Deus mesmo quando nós nos encontramos com tanta pressa em meio às nossas tarefas diárias. E é permanecer mesmo quando não há emoções fortes envolvidas. E quando isso acontece, a promessa ela se cumpre inevitavelmente. A promessa que Jesus fez, a promessa que Deus fez, onde Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Porque Deus, Ele nunca se esconde de um coração totalmente entregue a Ele. Um exemplo marcante que nós temos na Bíblia, queridos, é de Davi. Lá no Salmo 63, verso 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, e a minha alma tem sede de Ti. Queridos, Davi ele não buscava apenas em momentos de necessidade. Ele buscava a Deus porque ele tinha uma sede constante, uma sede a qual ele buscava saciar. Mesmo sendo rei, guerreiro e cheio de tantas responsabilidades, ele priorizava a presença de Deus. Por isso ele é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. E ele é chamado assim pelo próprio Deus. Isso não significa, queridos, que Davi era perfeito. Muito pelo contrário, mas ele era intenso em sua busca. E Deus chama a mim e a você para também sermos intensos nessa busca a Ele. Amém? Então que nós possamos viver em intimidade com Deus, que nós possamos
separar um tempo diário com Ele, todos os dias, que nós possamos ser sinceros em nossas orações e que nós falamos não apenas aquilo que nós necessitamos para Ele, mas que nós agradeçamos também e que nós construamos esse relacionamento profundo a cada dia, que nós possamos ler e meditar nas Sagradas Escrituras, buscando conhecê-lo através de Sua Palavra, que nós possamos diminuir as distrações que tanto roubam as nossas mentes e que impedem a gente de ter o nível de conexão espiritual com Deus que Ele deseja que nós tenhamos com Ele. E por fim, que nós busquemos a presença de Deus também, fora dos momentos religiosos. Não apenas busquemos a presença de Deus na igreja ou em eventos da igreja, que nós busquemos a cada dia de nossas vidas. Sabe por quê? Porque intimidade, ela se constrói no secreto. Amém? Convido você a orar juntamente comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Oh, Pai, nós reconhecemos que muitas vezes, Senhor, nós falhamos contigo. Senhor, muitas vezes, Pai, nós permitimos que as distrações nos afastem, Pai, de buscar uma proximidade maior contigo, Senhor. Meu Deus, hoje nós estamos aqui para falar a Ti, Senhor, através dessa oração, que nós não queremos viver apenas uma religião. Nós queremos viver um relacionamento real e concreto contigo. Senhor, nós pedimos a Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai, nos dê uma fome pela Tua presença, fome para desfrutarmos de momentos de intimidade profunda contigo. Senhor, tira de nós toda a superficialidade, toda a distração e tudo aquilo que ocupa o Seu lugar em nossos corações. Senhor, nos ensine a Te buscar com todo o coração. Senhor, que nós possamos Te buscar sem reservas, sem máscaras, sem dividir, Pai, lugar em nossos corações, Pai, do Senhor com outras coisas. Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós não queremos apenas falar contigo, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós não queremos apenas pedir, mas nós queremos estar contigo. Senhor, no nome do Senhor Jesus, que a Tua presença se torne o local favorito onde nós estejamos. Senhor, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja o nosso refúgio, que o Senhor seja prioridade em nossas vidas. Senhor, revela-te em nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Revele-se em nós, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, de maneira real, de maneira profunda. Senhor, no nome do Senhor Jesus, transforma, Pai. Transforma o nosso interior. Transforma o nosso interior, Senhor, e alinha o nosso coração junto a Ti, meu Deus. Pai, hoje nós decidimos Te buscar, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é. Senhor, nós cremos na Tua palavra, onde o Senhor diz que ao Te buscar nós Te encontraremos. Que assim o seja, Senhor. É o que nós Te pedimos humildemente neste momento de oração. E nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.